o mandante do jogo de volta da Copa do Brasil, aquele que vai decidir a grande final em casa é o Flamengo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar desse sorteio que acabou de acontecer aqui no Rio de Janeiro, na CBF, onde o Flamengo vai decidir em casa a final dessa Copa do Brasil. Muitos corintianos já vão começar aí a comentar falando que é marmelada, que é roubado, que não sei o que. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, quero pedir pra você, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like aí e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo aqui. Bom rapaziada, hoje foi decidida a final dessa competição da Copa do Brasil e o Corinthians vai decidir fora de casa no dia 19 de outubro e a primeira partida vai ser em casa dia 12 de outubro, que é feriado também. Então, o que eu posso falar é que o Flamengo sai em vantagem agora por conta desse sorteio. Muitos corintianos devem estar com raiva, porque já falavam desde o último vídeo que o Corinthians classificou que a final seria dentro do Maracanã, obviamente. É do jogo, né? Não adianta. Sempre quem decidir em casa, o visitante vai falar que o time foi favorecido, né? Então, infelizmente aí pros corintianos, o Corinthians decidir fora. Mas eu tenho que ressaltar aqui, cara, que o Flamengo já é favorito e agora com a decisão dentro do Maracanã é mais favorito ainda. Isso pode ser bom e isso pode ser muito ruim, porque a pressão vai ser muito grande pra cima do Flamengo. O Corinthians vai se apegar muito a isso, porque o corintiano sempre fala, né? Se não é sofrido, não é Corinthians. Pra muitos corintianos é até melhor que o jogo seja decidido dentro do Maracanã, pra que o Corinthians tenha mais esse show ainda à parte, pra torcida se desesperar cada vez mais. E se não é desse jeito, né? O corintiano não fica feliz, né? Bom, rapaziada, eu acho que vão ser dois grandes jogos. Acho que o Flamengo é muito favorito por conta de decidir em casa e também por conta do time. Mas eu não descartaria o título por parte do Corinthians. O Corinthians é um time que vem aprendendo a jogar muito bem dentro de casa, mas tá jogando muito mal fora de casa. O problema do Corinthians está sendo jogar fora de casa. Mas o Flamengo já provou que é um time que sem a bola tá jogando com muitas dificuldades. O Flamengo tem muitos problemas para marcar. Se o Corinthians conseguir jogar da mesma forma que fez com o Fluminense, o Corinthians vai ter grandes possibilidades de conseguir um grande resultado lá no Maracanã, porque o Corinthians contra o Fluminense foi um time muito bem definido taticamente e muito bem definido também nas ações ofensivas. O Corinthians demorava poucos toques assim para fazer o gol. O Flamengo, no caso contrário, vai ter que explorar muito bem o lado, as laterais do Corinthians, porque o Fábio Santos já é um cara mais velho. O Fábio Santos pode ter muitas dificuldades com os pontas do Flamengo, com o Rodinei, ou então até com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, que pode jogar um pouco mais pro lado, e pode jogar muito bem também pelo meio. Eu acredito assim, meu palpite, sendo bem sincero, é que o Flamengo seja mais favorito, mas eu acho que ainda pode ser que o título seja do Corinthians, cara. Sem nenhuma demagogia. Ah, é porque seus inscritos, tem muitos inscritos corintianos. Não, mano, não é por isso. É porque é um sentimento mesmo, porque o Flamengo já ganhou do Corinthians na Libertadores e o Corinthians não foi tão mal contra o Flamengo. A dificuldade do Corinthians contra o Flamengo foi, depois do gol da Arrascaeta, o Corinthians se perdeu no primeiro jogo. E no segundo jogo lá no Maracanã, o Corinthians fez um jogo normal, onde foi 1 a 0 o Flamengo. Não foi um baile do Flamengo como muitos esperavam. Como aqui aconteceu 2 a 0 lá, vai ser um baile. Não foi um baile. Agora no jogo de ida, o que comprometeu o Corinthians realmente foi depois do gol do Arrascaeta, que aí desandou de vez a maionese. O Corinthians foi muito mal e o Flamengo só se aproveitou dos erros do Corinthians. Se o Corinthians fizer um bom jogo aqui na Itaquera, que é o primordial, é fazer o dever de casa. Se decidir bem o jogo de ida lá no Maracanã, o Flamengo vai vir pra cima, mas o Corinthians, se fizer os 15 primeiros minutos bem lá no Maracanã, o Flamengo acaba jogando contra a própria torcida muitas vezes, onde a torcida começa a pressionar um pouco mais os jogadores, que a torcida do Flamengo também é muito exigente e acaba às vezes até atrapalhando um pouco os jogadores. Isso é um lado bom pro Corinthians, mas se o Corinthians perder em casa, você pode ter certeza que o Maracanã vai ser sua festa e aí o Flamengo vai ser o campeão dessa Copa do Brasil. Bom, vou falar um pouquinho dos pontos fortes dos dois times e os pontos fracos também. Na minha opinião, o ponto forte do Corinthians, as duas alas, porque o Corinthians faz muitas jogadas pela linha de fundo e cruzamento na área, toda vez é isso, linha de fundo, cruzamento pro Yuri, ou então lançamento pro Yuri pra ele fazer aquela casquinha, desviar pro lateral, desviar pro ponta. Muitas jogadas são feitas assim, até aqueles chutes do Renato Augusto são feitos dessa forma. Como que os chutes
do Renato Augusto são feitos pela ponta. Renato sempre leva pro fundo, puxa pra dentro de novo e busca chutar aquela bola colocada que dificilmente ele erra, mano. É muito difícil o Renato errar o gol nesse chute. Então, se o Flamengo quer ter êxito nesses jogos, tem que parar essas jogadas pelas laterais do Corinthians. Coisa que o Flamengo conseguiu fazer nos dois jogos. O Corinthians foi pouco eficiente nessas duas jogadas. E acredito também que o Corinthians tem um sério problema depois que o William saiu. O Corinthians melhorou muito sem o William. Porém, com o Mosquito lá na ponta, não é a mesma coisa do que ter o William, né, mano? O Corinthians enfraqueceu muito. Tem o William também nessa questão técnica. O Flamengo, por contrapartida, ele joga muito pelo meio. A Arrascaeta e o Everton Ribeiro fazem aquela jogada ali no meio. Cara, o Flamengo pelo meio é um dos poucos times que jogam muito pelo meio. Uns poucos. É raro você ver times que joguem pelo meio. A maioria dos times jogam mais pela ponta. O Palmeiras é assim, Corinthians é assim. Muitos times brasileiros jogam pela ponta. O Flamengo joga mais pelo meio. E pelo meio é onde o Flamengo tem mais êxito com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. E eles faziam muito essa jogada de facão pro Bruno Henrique e também pro Gabigol. O Gabigol cansa de fazer gols assim, cansa de chegar na área e cruzar pra dentro ou cruzar pra trás pra algum jogador fazer os gols do Flamengo. Cara, o Flamengo sempre faz essas jogadas e também agora o Flamengo tem aprendido a jogar muito pelas pontas com o Rodinei. Rodinei tem sido uma grande arma do Flamengo, tá com confiança e vem jogando muito bem. Já em contrapartida, o ponto forte pode ser o ponto fraco também, porque o Flamengo, o Rodinei sobe muito e isso foi até uma questão que o Tite levantou na convocação da seleção, na última convocação da seleção. Falou que o Rodinei não corresponde aos aspectos táticos da equipe. O Rodinei ele acaba sendo um lateral muito ofensivo, bem ofensivamente, mas defensivamente o Rodinei acaba deixando muitos espaços, porque é um cara que ataca muito, mas em contrapartida vai ter o buraco lá atrás. E aí na hora que o Corinthians conseguir o contra-ataque, vai ser difícil também pro Rodinei acompanhar os atacantes do Corinthians. Então se o Corinthians explorar muito as costas do Rodinei, vai ter muita liberdade pra Mosquito, pra Adson, pra Roger Guedes fazerem as jogadas deles. E o Roger Guedes é um cara que chuta muito bem no gol e provavelmente ele joga pelo lado esquerdo ali onde o Rodinei vai atuar. Por isso, eu acredito que se o Corinthians souber marcar bem o meio, coisa que não fez naquele jogo da Libertadores, estava com Cantilho e agora vai estar com Fausto Vera. Se o Corinthians conseguir marcar bem aquele meio, e provavelmente aquele meio vai ser preenchido, creio eu, com Maicon, Fausto Vera e Renato Augusto. Se esses três caras forem os titulares, acredito que o Corinthians vai estar muito bem. O Corinthians perdeu muito com a saída do Maicon naquele jogo da Libertadores e o Flamengo se aproveitou muito bem dessa perda do Maicon. E aí o Flamengo é um time muito melhor que o Corinthians tecnicamente, mas não é imbatível, né, cara? O Fluminense foi prova disso. O Flamengo, por contrapartida, se o Flamengo explorar bem o lado esquerdo, onde o Fábio Santos atua, provavelmente o Fábio Santos não vai subir tanto, o Flamengo vai ter muitos êxitos. Também a saída de bola do Corinthians, por muitas vezes, é uma saída de bola com dificuldade, porque o Gil, muitas vezes, ele acaba dando muito lançamento e lançamentos errados. O Cássio também tem dificuldades na saída de bola, apesar de ele ter melhorado bastante, mas se o Flamengo apertar bem a saída de bola do Corinthians, vai ter muita sobra, vai ficar muitas vezes com a segunda bola e vai ter muita posse de bola no jogo. Então é isso, galera. Façam suas apostas aí, deixem sua análise aqui pra ver qual a sua análise, se você concorda muito comigo, se você acha diferente, deixe aqui seu comentário que eu quero saber sua opinião também. E aí, pra quem você está torcendo? Qual o seu palpite nessas duas finais? Deixa aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião, hein, cara. Não vai esquecer de deixar sua opinião aqui. E se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Dia 12 de outubro, primeira final aqui em Itaquera. Dia 19 de outubro, a segunda final e é um jogo decisivo lá no Maracanã, cara. Até lá teremos jogos do Brasileirão, mas já sabemos que os dois estarão com pensamento em outros lugares. Aliás, o Flamengo também tem um pensamento na Libertadores. Então, fique de olho aí, porque esse jogo vai ser decidido nos detalhes. Acho que vão ser dois jogos muito difíceis, muito parelhos. Se o Corinthians ganhar aqui, eu acredito no meu palpite. Vou dar o meu palpite agora. Acredito 1-0 Corinthians no jogo da ida e na volta 1-1. Crava aí, depois vocês me cobrem, que eu quero saber, hein, ó. 1-0 Corinthians no jogo da ida, 1-1 na volta. Beleza? Então, ó, deixa seu comentário aqui dos seus palpites. Não se esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui.